Alô, amigo e amiga do nosso programa Castelo Forte. Hoje nós vamos falar em nosso momento da entrevista sobre agricultura familiar, agroecologia, assuntos importantes também para a fé cristã. Nós temos hoje conosco o Lauderson Holz, engenheiro agrônomo do CAPA, do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, faz parte também da coordenação do setor de agroecologia e saúde comunitária do nosso Sínodo Vale do Taquari. Lauderson, seja bem-vindo entre nós. Nós gostaríamos de saber como é que você chegou a ser engenheiro agrônomo. Que paixão é essa que te levou a trabalhar nessa área? Olá, Pastor Luiz. Olá, telespectadores. Em primeiro lugar, uma satisfação poder participar do programa Castelo Forte. Bom, a minha origem é agrícola. Meus pais, eles são pequenos agricultores familiares, residentes lá no interior de Pelotas. Então, a paixão pela terra, o contato com a terra, ele vem de berço. Hoje estou na função de engenheiro agrônomo, mas com a ligação muito próxima à terra. Então, como tem uma letra de um amigo nosso, o compositor Antônio Gringo, que diz que eu deixei a terra, mas a terra não me deixou. Então esse sentimento, essa atenção, esse cuidado, esse olhar sobre a terra na perspectiva do cuidado de manejar a terra adequadamente, ele permanece e cada vez mais forte. Então essa é a caminhada, de filho de pequenos agricultores, depois colégio agrícola e uma faculdade de agronomia. E a gente precisa de pessoas assim, que se importam, que se preocupam com a terra. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O que, afinal de contas, é agricultura familiar? Como o próprio nome diz, é uma agricultura feita pela família. É onde a mão de obra que toca a propriedade é a família. São os pais, filhos, avós. É a família que reside naquela propriedade, que exerce o gerenciamento das atividades, que desenvolve o processo produtivo, ela que faz toda a atividade produtiva na propriedade. Então a agricultura familiar, ela tem assim como características, pequena propriedade, áreas pequenas de terra, e aí nós aqui no Vale do Taquari somos extremamente de agricultura familiar. Talvez uma ou outra propriedade foge dessa característica de agricultura familiar, que a mão de obra predominante é da família. Poucas propriedades têm mão de obra contratada e que a família não trabalhe junto. Mas então essa é a principal característica, da mão de obra familiar. E aí, o gerenciamento, o controle, a produção, quer dizer, a família que exerce todas as atividades dentro da propriedade. E aí no Brasil nós temos uma lei que é bastante recente, se não me engano de 2006 ou 2007, eu não me lembro bem em que ano, mas é agora, depois de 2005, foi regulamentada a Lei da Agricultura Familiar. Que essa lei, ela diz o perfil, as características da agricultura familiar, para nós aqui no Sul, agricultores familiares, pequenos agricultores. Em outras regiões do Brasil, a agricultura camponesa, o ribeirinho, o pescador artesanal, o faxinaleiro, ou o coletor lá da região da Amazônia, que coleta frutas e... Os castanhos do Pará, por exemplo, né?
as mulheres que coletam o babaçu também no norte do Brasil. Então, diversas categorias que estão enquadrados dentro desse termo agricultura familiar. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Isso vai trazer esse tema para o debate, para a discussão. E quais são hoje as maiores dificuldades, os maiores problemas que esse setor da agricultura familiar enfrenta, seja na produção, seja na comercialização do seu produto? O tema, ele vem no momento em que a humanidade ela passa... são muitas transformações que estão acontecendo ao redor do mundo nas últimas décadas. Para citar um exemplo, é a questão do computador e da velocidade da informação. O computador, a geração mais nova aí, que está com 15 anos, talvez não conheceu assim, um período sem o computador. E a questão da informática do computador é muito recente, isso é uma questão de 20 anos para cá. E isso trouxe uma série de consequências, de mudanças, né, em que historicamente os agricultores, as pessoas residentes no meio rural, elas eram menosprezadas ou ditas, aquele colono lá, colono, o termo colono, ou era até pejorativo, né? De atrasado, de não tem valor, tu é um colono mesmo, tu é grosso, tu não tem significado. E aí a agricultura familiar, essa ressignificação, essa revalorização, ela se torna muito importante. Quando a ONU declara 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar, ela reconhece e diz que hoje, praticamente metade da população mundial ainda vive no meio rural. Isso é um dado muito significativo. Embora no Brasil estima-se que quase 20% ainda vivam em área rural, em outras partes do planeta, se juntarmos e fizermos uma média, são 50% que ainda vivem na área rural. Na área rural. E então o Brasil e outros, a Europa, onde esse percentual é menor ainda, Estados Unidos e alguns outros países, digamos, fogem a essa exceção. Mas se nós formos ver a população da Índia, China, da África, todo o continente africano, é extremamente composto por população agricultora, camponesa. E muitos desses vivem em áreas menores do que as nossas. Índia, China, os países mais populosos do planeta, eles têm a média talvez das propriedades, eu não tenho o número exato, mas com certeza é muito menor do que o tamanho médio das propriedades da nossa região. Parece que o tamanho médio das propriedades na nossa região gira em torno de 12 hectares. 12 hectares. Varia um pouco de município para município. Por exemplo, Arroio do Meio não chega a 10 hectares. Outros municípios é um pouquinho maior. Varia de acordo com o relevo, características de solo. Mas na média da região deve estar em torno de 10 a 12 hectares por propriedade. As pesquisas também demonstram que o alimento que vai sobre a nossa mesa, em torno de 70% vem justamente da agricultura familiar, do pequeno produtor que produz basicamente aquilo que nós consumimos, que está sobre a nossa mesa. Daí também a importância de valorizar a agricultura familiar. Sim, com certeza. No Brasil, se calcula que em torno de 70% da produção de alimentos presente na mesa de cada um de nós vem da agricultura familiar. Basta nós olhar os principais alimentos que fazem parte da nossa alimentação, eles provêm dessa agricultura. Ou tem a mão de obra desse agricultor familiar que faz o processo de transformação.
Por exemplo, as carnes. Nossa região aqui produtora de carne de frango e de suíno, talvez o milho ou a soja, que é a alimentação desses animais, provém de uma grande propriedade. Mas o processo da criação do suíno e do frango é essencialmente de agricultura familiar. E outros alimentos, o arroz, o feijão, o aipim, a batata, as hortaliças, são essencialmente de agricultura familiar. Nós temos uma boa produção na nossa região, nós somos um vale muito rico, terra fértil. Como esses produtos que são produzidos na agricultura familiar, como esses produtos chegam à mesa dos consumidores na cidade, por exemplo? Existem dificuldades para esses produtos chegarem? Onde a gente pode encontrá-los também? Porque é uma forma da gente ajudar a agricultura familiar também procurando e consumindo produtos que são da agricultura familiar. Antes, quando eu comentava de que o colono era tido como um atrasado, se tinha uma visão de desenvolvimento de que a agricultura familiar iria acabar, né? Que tudo passaria pela grande propriedade, pela mão de obra empregada, por empresas de produção de alimentos. Então essa era uma visão de desenvolvimento para a agricultura que se tinha até há pouco tempo no Brasil. Aliás, um tipo de agricultura carregado com bastante uso de agrotóxicos, de venenos que prejudicam a nossa saúde também. Não só de agrotóxicos, mas de contaminação ambiental, de exploração de mão de obra, né, de produção de alimentos de menor qualidade nutricional. Então é uma agricultura que socialmente ela não é justa. Economicamente, uma agricultura baseada apenas em insumos externos à propriedade, estudos indicam de que não há fontes de adubos, de nutrientes para a produção de maneira a longo prazo. Então é preciso pensar uma outra forma de agricultura. E aí esse ressurgimento, esse refortalecimento da agricultura familiar, dos agricultores familiares, ele surge com bastante força quando se percebe de que essa pequena produção, nas pequenas unidades produtivas, ela tem um papel muito importante para dentro da sociedade, né? Não é simplesmente o ato de produzir o alimento e disponibilizar ele para a cidade, mas tem toda uma relação de vivência, tem toda uma relação social, de vínculos, de contato com a natureza. Então ela é mais ampla. E recentemente também começam a surgir organizações de agricultores, feiras, pequenas cooperativas, outras cooperativas já maiores, que é preciso essa agricultura familiar se organizar para ela também ter uma escala de produção e ela conseguir colocar esses alimentos produzidos dentro da propriedade à disposição do consumidor na cidade. Então o local de encontrar esses alimentos são em feiras, pequenos mercados. Muitas propriedades hoje que se dedicam mais à produção de hortaliças, elas têm a venda na propriedade. Então essa agricultura está se reorganizando. O associativismo, o cooperativismo são formas importantes dessa organização. Importantíssimos para dar escala, né? Porque um agricultor familiar sozinho, isolado, talvez ele consiga caminhar até um certo ponto, mas se ele conseguir se organizar com outros agricultores, com outras famílias, ele consegue dar um maior volume à sua produção e com isso ele consegue reduzir as despesas com o transporte do produto, ou consegue atingir um mercado mais distante, ou enfim, a diversidade de produtos que ele consegue disponibilizar. Então acreditamos que o caminho da agricultura familiar é a questão dele se unir, se juntar a outros agricultores familiares.
Nós estamos no Vale do Taquari, nós temos o nosso sínodo Vale do Taquari. O CAPA, na sua pessoa, presta uma assessoria na nossa região, no nosso sínodo. Quais são os principais trabalhos dessa assessoria que o CAPA presta aqui na nossa região? Bem, o CAPA, quando foi criado pela igreja, ele teve como objetivo oferecer alternativas a esses agricultores familiares, né, de trabalhar a questão da produção de alimentos saudáveis. Isso significa que a agricultura familiar já é um tema longo dentro da nossa igreja. Já é um tema longo, né? A história da nossa igreja, da ISLB, ela se confunde com a agricultura familiar. Na origem da ISLB, a maior parte dos membros da igreja eram pequenos agricultores, eram agricultores familiares, viviam na agricultura. Pela essência da história dos primeiros alemães que chegaram, quando chegaram até aqui, trouxeram junto a sua religiosidade, a fé cristã, e muitos desses, ou a maioria dessas famílias que vieram para ser agricultores e logo construíram as suas igrejas, suas escolas. Então, a agricultura e ISLB, ela é um caminho longo, ela anda junto desde sua origem. E o CAPA, então, hoje, aqui no Vale do Taquari, as principais atividades são orientação a agricultores familiares para a produção ecológica de alimentos, ecológica ou orgânica. Também o trabalho com grupos de mulheres, principalmente na questão da saúde comunitária. E saúde comunitária é o uso correto de plantas medicinais, uma alimentação adequada, saudável, uma alimentação integral, com alimentos de qualidade, de como cuidar da saúde sem estar precisando ir logo ao médico, de ter aquelas receitinhas da vovó, resgatar esse conhecimento que está se perdendo. E na agenda sinodal, quero lembrar que também tem o telefone e o endereço para quem tem interesse e gostaria de entrar em contato com o CAPA, com a assessoria, com o Lauderson, então, que presta essa assessoria. Mencionaste antes a questão da agroecologia. Nós sabemos que temos aqui na nossa região a articulação de agroecologia do Vale do Taquari, a AVT. O que é esta agroecologia? O CAPA faz parte e apoia também essa articulação. O CAPA é uma das entidades que faz parte dessa articulação. Essa articulação, ela teve início das suas atividades lá pelo ano de 2005 com o objetivo de incentivar a agroecologia, a produção ecológica. Então, desde então que essa articulação reúne diversas entidades da nossa região, né? São entidades de assessoria técnica, entidades, né, como o CAPA, a Emater, entidades de ensino, universidades, a UERGS, a Univates, entidades de agricultores, associação de agricultores, entidades de consumidores, né, associações, ONGs de consumidores. Então, para justamente fazer essa troca de conhecimento, essa aproximação entre o agricultor e o consumidor também. Então, essa articulação tem esse papel. E a gente precisa consumir alimentos realmente que não estejam contaminados com tantos agrotóxicos. Eu tenho para mim como lema, tudo aquilo que entra cru na minha boca deveria ser sem agrotóxico. É um princípio importante. Eu acrescentaria esse teu lema, consumir sempre alimentos da estação. Um exemplo disso, nós estamos saindo do inverno, não é época de produzir tomate na nossa região. Portanto, eu não vou consumir tomate nesta época do ano. Eu vou consumir tomate lá em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, quando é a época que tem tomate aqui na região. Então, esse é um outro acréscimo, né? Alimentos da estação e procurar aqueles que são produzidos na região, que estaremos contribuindo com a qualidade do planeta. Muito obrigado, Lauderson. O tema é vasto, é amplo.
Acho que mais cedo ou mais tarde você vai voltar para mais um programa para nós aprofundarmos esse tema. Desejo a você, ao CAPA, ao Sínodo, nessa assessoria aos pequenos agricultores, também muito sucesso nesse ano de 2014, que é então o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Pastor Luiz, agradecemos, o CAPA agradece esse espaço, essa disponibilidade que nos dás de poder passar essas informações aos telespectadores, e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, de sempre podermos ajudar quem tem interesse nessa temática. Muito obrigado. Então, o Senhor pôs o ser humano no jardim do Éden, para que ele cuidasse dele e para que nele fizesse plantações. Cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, toda a sua criação, como nós vimos nesta passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. É uma das formas que nós também temos de cuidar da criação de Deus, da terra, que produz o alimento necessário para a nossa vida e que vai parar sobre as nossas mesas. Nós vimos na entrevista que a agricultura familiar coloca sobre a nossa mesa cerca de 70% dos alimentos que nós consumimos. Por isso é importante valorizar a agricultura familiar. Além disso, nós estamos em épocas de pensarmos, de revermos nosso modo de produzir os alimentos que nós consumimos. A agricultura familiar
ela produz em menor escala, pode também usar a técnica da agroecologia, produzir sem agrotóxicos, sem veneno, o que nós também necessitamos. Colocar em nossa boca, para o nosso alimento, para a nossa vida, produtos que não contenham veneno, para que nós também tenhamos uma vida saudável e uma vida longa. Amigo e amiga do nosso programa Castelo Forte, você também está sendo convidado para refletir neste ano de 2014 sobre a agricultura familiar, sobre a agroecologia, porque para a fé cristã esse é um tema importante, pois uma das tarefas que nós recebemos das mãos de Deus é cuidar da sua criação, fazer plantações, plantar árvores frutíferas, como diz o texto de Gênesis. Nossa tarefa não é destruir, mas a nossa tarefa como cristãos é preservar, cuidar da criação de Deus. Podemos fazer isso reorganizando o nosso modo de nos alimentarmos, procurando nas feiras dos produtores, nas cooperativas, produtos que venham da agricultura familiar, produtos que não contenham agrotóxicos, mesmo para você que vive na cidade e que não lida direto com a agricultura familiar. Você pode colaborar, você pode contribuir com o seu jeito de viver, o seu jeito de consumir os produtos, observando esse lado. São produtos que vêm da agricultura familiar? São produtos sem agrotóxicos? Se forem da agricultura familiar sem agrotóxicos, então você pode comprá-los sem medo e consumi-los para a sua saúde, para a saúde também da sua família. A agricultura familiar, a agricultura sem agrotóxicos, ela é uma forma de cuidar da criação de Deus. E assim, meu amigo e minha amiga, você também pode participar nesse cuidado pela criação de Deus, ajudando famílias que se encontram no campo e que produzem com muito carinho, com muito amor, o seu próprio alimento, e ainda mais produzem aquele alimento que vai sobre a minha mesa, sobre a sua mesa, sobre a nossa mesa. Nós rogamos a Deus que esse ano de 2014 possa ser um ano frutífero para a agricultura familiar, para a agroecologia, e que nós todos, juntos, possamos trabalhar para essa finalidade de preservar, de valorizar a criação de Deus, valorizando, preservando um tipo de agricultura que promove vida, que não causa destruição da natureza, pelo contrário, uma agricultura que ajuda a preservar toda a criação de Deus, que é a nossa tarefa. Desejo a você, a sua família, bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.